bom dia, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Essa semana das crianças, parabéns para todos vocês, que Deus abençoe vocês, tá bom? Pessoal, essa semana, sim, semana que passou, né, o dia das crianças, nós não tivemos contato, não tivemos aula, então aqui eu tô já parabenizando vocês, tá bom? Essa semana eu sentei, eu fiz um diagnóstico dessas últimas aulas, eu pude perceber que eu vou precisar voltar no conteúdo que a gente trabalhou, inclusive no terceiro ano, algumas vezes no quarto, que são os princípios básicos da abertura. Por que eu vou ter que voltar nesse conteúdo? Eu preciso voltar nesse conteúdo porque nesses momentos práticos que nós tivemos, eu pude observar que a maioria dos alunos não seguem os princípios básicos da abertura. A 90% não segue. Mexe peão lateral, mexe... Então, assim, eu vou ter que voltar para a gente estar revendo essa questão, certo? Mas hoje nós não vamos trabalhar todos os princípios. Nós vamos trabalhar somente o primeiro princípio, que é controlar o centro, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo aqui, só um momento, por favor. Deixa eu só compartilhar aqui de novo, me arrumar um negócio aqui. Certo. Pessoal, esse vídeo, ele é um vídeo sobre os princípios básicos da abertura, como controlar o centro, e nós vamos estar comentando esse vídeo, eu vou estar parando, vou estar pausando e explicando ele detalhadamente, tá bom? Espero que vocês gostem e, por favor, prestem bastante atenção. Controle o centro e você pode controlar o jogo. Já ouvimos que é importante controlar o centro e desenvolver as peças para o centro. Mas o que isso quer dizer? As casas centrais do tabuleiro são E4, D4, D5 e E5. Um primeiro lance popular para as brancas é E4, dominando o centro e controlando as casas D5 e F5 no território das pretas. Além disso, esse lance abre o bispo de F. Vocês perceberam que foi falado que as principais casas do tabuleiro, o principal quadrante, é essa casa. E4, E5, D4, D5. Certo? Quando você joga E4, automaticamente você fica muito poderoso. Você fica aqui com poder de captura nessas duas casas, impossibilitando a saída desses peões. Certo? Então, assim, é aquela questão que a gente conversa. Dentro de uma abertura, nós precisamos, toda abertura ela tem que ser voltada ao centro do tabuleiro. Tem que ser voltada ao centro, não aberto, voltada ao centro. F1 e a dama de D1. Uma resposta boa para as pretas é fazer o lance E5, imitando seu oponente. Com esse lance, as pretas dificultam que as brancas dominem o centro com outro peão, pois caso as brancas façam o lance D4... Vocês viram que a melhor defesa das negras aí é também lutar pelo centro. É jogar E5. É a melhor defesa, certo? As pretas devem quebrar o centro das brancas agora com E captura D4. E o sonho das brancas de dominar o centro com dois peões termina, e as pretas têm um ótimo jogo. O centro é realmente tão importante? O que acontece se as pretas ignoram essa regra e preferem jogar com o peão da torre, A6? Olha aí, para você ver. Anteriormente, mostrou a defesa de D4, de E5, né? Uma defesa sólida, uma defesa consistente, ideal, né? E agora a gente vai mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês algo péssimo, algo que não deve ser seguido. É algo que vocês devem ter como lição de não cometer durante as partidas, certo? Que é iniciar com um peão de canto. Olha o tanto que o peão, quando você libera o peão de canto, você não, olha aqui,
Você liberando o peão central, você libera a rainha, você libera o bispo, automaticamente todos os cavalos estão liberados. Mexendo esse peão de canto, você libera somente a torre aqui, que é desnecessária. Ela fica sem função, ela vai sair aqui para quê? Então, assim, não tem mais nenhuma peça desenvolvida. Esse movimento no canto é muito ruim. Lances bons feitos com peões são aqueles que dominam o centro. Esse lance não controla nenhuma casa central e apenas abre a torre para a casa de A7, que não melhora em nada a posição das pretas. Já que as pretas não querem controlar o centro, não se intimide, você deve jogar o lance D4 e controlar ainda mais o centro. Repare que as brancas dominam muitas casas importantes: C5, D5, E5 e F5. Olha aqui para você ver. Um movimento errado das negras, ao tanto que as brancas ficaram poderosas no centro, liberou os dois bispos, rainha está solta. Então, assim, as brancas estão bem melhor em posição nesse exemplo. Dificultando o desenvolvimento das pretas. Se as pretas continuam fazendo lances insignificantes como H6, elas continuam sem nenhum controle central e sem desenvolvimento. Os cavalos podem se mexer, algo que eles já podiam desde o começo, e as torres pretas podem se mexer, apenas uma casa. Por outro lado, as peças brancas têm muita mobilidade. Vemos a dama e os dois bispos com muitas linhas abertas. Os cavalos brancos também estão prontos para entrar no jogo, por exemplo, com o cavalo F3. E se as pretas acordarem agora e tentarem desenvolver com o cavalo C6? Não é tão simples assim. As peças precisam de peões no centro para sua estabilidade. As pretas acordaram no jogo, né? Acha que acordaram. Jogou cavalo em C6, né? Só que esse cavalo em C6 é muito importante que primeiro você domine o centro com os peões, desenvolva os peões, posteriormente você joga o cavalo. Se você não desenvolveu nem o peão no centro e já começa a jogar o cavalo, o seu peão vai ficar vulnerável. Observe o próximo lance, brancas vão jogar peão D5, ameaçando o cavalo e forçando ou voltar para a posição ou voltar para o canto. Ele vai cometer um erro muito grande. Olha lá para você ver. As pretas não têm um peão em D5, então as brancas devem jogar D5, ganhando mais espaço e atacando o cavalo preto. Agora é necessário voltar o cavalo para trás, mas vamos dizer que as pretas errem mais uma vez e façam o lance cavalo A5. Olha esse lance, pessoal. Esse lance ele é simplesmente um lance péssimo. Por quê? As brancas, além de não desenvolver os peões centrais, elas desenvolvem o cavalo no momento errado. Ao invés de retornar como esse cavalo para a casa inicial, ela joga o cavalo para o canto. Com isso, as brancas perceberam. Olha aqui, cavalo preto, ele tem aqui ele não pode vir. Se ele vir para cá, ele perde. Se ele vir para cá, ele perde. Se ele vir para cá, ele perde. Ele está preso, encurralado, ele não tem como fazer nada. Automaticamente as brancas perceberam esse problema do cavalo preto e vai cravá-lo sem ele ter possibilidade de sair. As peças não devem ficar no canto do tabuleiro, e principalmente o cavalo, pois de lá ele domina apenas 4 casas. Vamos comparar com o cavalo de F3, que controla um total de 8 casas, o dobro do cavalo preto. Mais importante, o cavalo das pretas não tem nenhuma casa segura. Então as brancas têm um lance forte. Essa questão, pessoal, é muito importante também. Quando você joga o cavalo para o centro do tabuleiro e não para o canto, automaticamente você libera mais casas de ataque desse cavalo. Você jogando o cavalo para o canto, você só sobra essas poucas casas, 4 casas. Então, assim, diminui pela metade o grau de ataque desse cavalo. Forte B4, atacando o cavalo de A5, e o cavalo não tem escapatória, pois no caso de cavalo C4, as brancas capturam o cavalo, desenvolvendo uma peça com bispo captura C4. As pretas estão com muitos problemas, mas devem jogar o lance D6 para controlar um pouco mais o centro.
Mas elas fazem outro erro com o cavalo F6. Olha, pessoal, outro erro grotesco das negras. Ao invés de jogar o peão em D6, ela comete o mesmo erro anteriormente. Ela joga o cavalo em F6. Posteriormente, eu vou jogar o peão em E5, ameaçando esse cavalo. Cavalo, ou ele volta, ou ele vai para o canto novamente, cometendo o mesmo erro. Os cavalos ficam bem no centro, mas nesse caso, as pretas não têm peões em jogo. Então as brancas podem continuar ganhando espaço e atacando, com o lance E5. Mais uma vez, as pretas devem voltar o cavalo. Mas outro erro acontece com o lance cavalo G4. Repare que o cavalo preto não tem mais volta, pois a casa de H6 está ocupada pelo próprio peão. As brancas, então, podem fazer o lance H3, atacando o cavalo. No caso de cavalo captura E5, as brancas jogam cavalo captura E5 e ganham um cavalo. E se cavalo por F2, ganhando um peão pelo cavalo, as brancas não devem ter medo. O que aconteceu? As negras cometeram o mesmo erro, né? Então, assim, automaticamente ela já perdeu o outro cavalo. Só que ela, para diminuir essa questão da perca tão grande, ela achou assim, não, eu vou capturar em F2, obrigando o rei a capturar. Com isso, forçando o roque do seu adversário. Forçando a quebra do roque. Porque automaticamente que você mexe o rei, você não pode mais fazer o roque. Certo? Mas mesmo assim, as brancas estão bem melhor na partida. Em termos de material e posição. Muito melhor. E jogam rei por F2. Simplesmente ficando com duas peças a mais. Por causa do jogo irresponsável das pretas, as brancas conseguiram muita vantagem e estão em uma situação ganha. É hora de praticar agora o controle do centro nos desafios a seguir. Pessoal, vocês observaram? Olha essa posição final para vocês perceberem. Olha a diferença. Olha o tanto que as brancas estão mais desenvolvidas. É isso aí que acontece, pessoal. Quando você começa a desenvolver peças no canto, não segue os princípios básicos da abertura, provavelmente a sua abertura não vai ser equilibrada e seu adversário, que estará seguindo todos os princípios, terá uma abertura mais equilibrada e mais centrada do que a sua, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer alguns desafios aqui, muito interessante, muito legal. As brancas jogaram, certo? Então aqui, ó, brancas acabaram de ganhar espaço. Qual a melhor defesa das negras? Qual a melhor defesa? Qual que é, pessoal? Isso. E agora, o que as negras devem fazer? Capturar, mexer cavalo? Não, ó. Captura. É a melhor defesa, igual eu falei. Branca vai capturar? Beleza, mas você já tem um peão desenvolvido, o bispo solto aqui, você vai ficar bem melhor, entendeu? Você seguiu os princípios que foi combinado, que foi estudado. Isso é importante. Vamos lá. Brancas. E agora, pessoal? Qual que é o próximo lance? Aqui. Certo? E agora, pessoal? O que você deve fazer? Para frente? Não, vou capturar. Vou ter duas peças aqui. Ah, mas peão dobrado? Não tem nada. Você tem duas peças no principal centro, ainda ganhou um peão de vantagem das negras. Tá? Então, isso é importante. Vamos lá. Ambos os lados começaram a partida com lances de peões, mas as brancas controlam o centro e as negras perderam tempo nas bordas do tabuleiro. Vamos encontrar um forte lance de cavalo que desenvolve uma peça para uma casa que controla duas. Qual que é? Hein, pessoal? Isso. E agora?
Lembra lá que a gente estudou lá? Esse cavalo aqui, as pretas cometeram um grande erro. Ao invés de começar a desenvolver os peões do centro, não, jogou o cavalo. O que eu vou fazer? Ameaçar esse cavalo, forçar ele para o canto. O que eu vou fazer agora? Jogar peão aqui, cravando o cavalo. Capturei o cavalo, saí em vantagem de um cavalo, certo? Então, assim, um movimento errado das negras ocasionou a perca do seu cavalo e consequentemente, uma abertura muito desequilibrada, ruim mesmo, enquanto as brancas estão com uma ótima abertura. Aqui, pretas, ao invés de desenvolver o peão, desenvolver o cavalo. Ameaço, captura, capturo. Fica em vantagem de 2 cavalos no jogo e bem mais desenvolvido, certo? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre o primeiro princípio da abertura, né, que é controlar o centro. Espero que vocês tenham gostado. Beijão do professor Hélio. Fiquem com Deus. Até a próxima.